Bom dia, turma. Nós somos da equipe 8 e ficamos responsáveis de trazer para vocês algumas aplicações dos líquidos. Eu trouxe algo relacionado à área de engenharia mecânica, mas primeiro eu vou recapitular o conceito de viscosidade para depois introduzir essa aplicação que eu trouxe. Conhecido por muitos, né, como sendo a espessura de um líquido, a viscosidade, na verdade, está associada à fluidez, que é a capacidade que um líquido tem de fluir. Isso aí é consequência das forças intermoleculares, né, do atrito entre uma molécula e outra do líquido. Como todos nós aqui sabemos, a força intermolecular e temperatura tem uma relação muito íntima, porque a depender da variação de temperatura, a força intermolecular também sofre alterações. Ou seja, quando uma temperatura aumenta, a força intermolecular desse líquido ele vai diminuir. Consequentemente, diminui o atrito entre as moléculas e aí o fluido vai conseguir fluir com mais facilidade, ou seja, a viscosidade vai aumentar. Já se a temperatura reduzir, a força intermolecular vai aumentar, consequentemente, as moléculas vão ter mais atrito umas com as outras, ou seja, o fluido vai encontrar mais resistência para fluir e aí a viscosidade vai reduzir. No caso dos óleos lubrificantes, que é a aplicação que eu trouxe para vocês, eu trouxe aqui também para que eles servem, que é para reduzir a fricção e desgaste das peças, ou seja, vai aumentar a vida útil, né, da peça, do motor que estiver ali envolvido no processo, vai diminuir o calor gerado pela fricção também, ou seja, vai evitar o superaquecimento dessa peça, desse motor, auxiliando assim na refrigeração. E pode acontecer também de deles serem úteis na limpeza das peças ou proteger contra a corrosão. Uma curiosidade é que alguns óleos eles podem ser monoviscosos ou multiviscosos. Nesse caso aí eu trouxe a embalagem de 2 para que a turma possa ver. Nessa embalagem aí da direita, a gente pode reparar que tem ali uma nomenclatura, né? SAI 40 CF. Quando vocês encontrarem óleos com esse tipo de nomenclatura, né, SAI 40, SAI 30, SAI 50, quer dizer que esse óleo é monoviscoso. Ou seja, dentro da variação de temperatura e para a peça que ele é indicado, o uso, a viscosidade vai ter somente o grau 40. No caso de um SAI 30, SAI 50, viscosidade 30, viscosidade 50, respectivamente. E aí, nesse óleo na nossa esquerda, a gente pode reparar que a gente não encontra mais esse tipo de nomenclatura. Tem outra ali, que é o 5W40. Pode acontecer de vocês encontrarem outras também, como 15W30, 15W50 e por aí vai. Isso indica que esse óleo é multiviscoso, ou seja, dentro da variação de temperatura e para a peça que ele é indicado o uso, a viscosidade pode se comportar de formas diferentes. No caso, para a temperatura mais baixa, esse óleo possui uma viscosidade 5. A gente sabe disso porque esse 5 precede esse W e o W indica o inter, né, inverno, que é associado a temperaturas mais baixas. E aí, no caso da temperatura mais alta, que é indicado o uso desse óleo, para a peça que ele é indicado também, a viscosidade pode atingir um grau 40. Bom dia, gente. Eu me chamo Lucas Faria, sou do curso de Engenharia Mecânica e seguindo as aplicações de líquidos, eu trouxe a ideia dos combustíveis. Bom, os combustíveis eles são extremamente utilizados tanto no nosso cotidiano quanto também nas engenharias, visto que ele é necessário para movimentar máquinas e motores, principalmente. Bom, como primeiro exemplo, eu trouxe aqui a gasolina. A gasolina ela é um hidrocarboneto e utilizado em larga escala, tanto que todos nós conhecemos, né, principalmente pelo uso em automóveis e motocicletas. Bom, ela tem um baixo ponto de ebulição. E o que isso ocasiona? Na combustão, ela libera uma quantidade de energia potencial muito boa. Aliado a isso, o seu preço, que é economicamente viável, faz com que ela tenha toda essa fama e toda essa usabilidade no cotidiano. Bom, a gasolina, embora seja muito boa, ela tem um lado negativo que é principalmente a poluição. Ela libera dióxido de enxofre por conta de ser um derivado de petróleo. Já o etanol, contrastando com a gasolina, ele não tem esse alto grau poluidor. Ele é um álcool e o Brasil é o segundo maior produtor, perdendo apenas para os Estados Unidos, embora o Brasil seja um dos que mais utiliza este combustível. Bom, aí a questão do álcool. Ele não polui
tanto quanto a gasolina e tem um valor mais baixo. Mas por que ele não é tão utilizado? Tanto por conta do seu rendimento não ser tão alto quanto o da gasolina, tanto por conta dele estar ligado à produção da agricultura, visto que alguns vegetais podem dar origem a ele. O principal que usamos é a cana-de-açúcar, mas também pode ser gerado pela beterraba, mamona, milho de soja, entre outros. E a questão da poluição, ela é gerada por conta da agricultura, visto que muitas vezes para fazer essa prática é necessário desmatamento de grandes áreas ou usar produtos altamente poluentes como os agrotóxicos. Bom, temos também o diesel, ele seguindo pela linha da gasolina, ele também é derivado do petróleo e também polui com enxofre, só que ele polui muito mais que a gasolina. Entretanto, a utilização dele é necessária em veículos de grande porte, por conta da sua eficiência. Embora na sua composição seja basicamente por carbono e hidrogênio, ele ainda possui uma concentração de enxofre, nitrogênio e oxigênio. Bom, o enxofre, ele é o gás mais poluente desse combustível e ele é determinado através da sua nomenclatura. Hoje, o diesel mais usado comumente e também o menos poluidor é o diesel S10, que significa que ele tem 10 partes de enxofre por milhão. Oi, eu sou Lucas Mota, estudante de Engenharia Mecânica e vou tratar sobre máquinas hidráulicas. Primeiramente, para que a gente possa compreender, precisamos entender o que é a incompressibilidade. Tendo em mente que as substâncias em seu estado líquido, ela tem suas moléculas mais rigidamente empacotadas e a repulsão entre as nuvens eletrônicas são maiores em comparação com essa substância em seu estado gasoso, então precisa-se de uma pressão muito maior para haver uma compressão significativa. Então, alguns autores preferem nem falar que não são incompressíveis, mas que há uma compressibilidade muito baixa. E essa questão da incompressibilidade nos possibilita no princípio de Pascal, né? Que se trata de a pressão aplicada em um ponto é transmitida integralmente a todos os pontos igualmente, né? Como a imagem ao lado. Tendo isso em mente, vem a pergunta, né? Onde nós podemos aplicar isso, o princípio de Pascal, tendo em mente a incompressibilidade? Então, nos freios hidráulicos, como a gente pode ver na imagem ao meio, onde é presente nos automóveis, né? Onde ao apertar o pedal de freio, eu irei transmitir toda a pressão pela linha de freio até chegar nos cilindros da roda, né? Fazendo com que ela seja freada, né? Freando todo o automóvel. Mais uma vez, utilizando-se, né, a multiplicação hidráulica. E há um fator nos freios hidráulicos que às vezes acontece de haver a presença de gases dentro ali da linha. E quando isso acontece, é necessário que seja retirado todos os gases, todos os líquidos, por meio de um ato chamado sangria, para que seja tirado todos os gases, pois os gases, como são comprimíveis, então acaba gerando perda no freio. Temos ali à direita a prensa hidráulica, muito utilizada em indústrias e oficinas para que possa se comprimir elementos em que são necessários grande pressão para que sejam comprimidos ou fixados. E à esquerda temos o elevador hidráulico, muito utilizado em oficinas, né, para que possa suspender o carro, né? Mais uma vez nos ajudando, tendo em vista o peso do carro e agora muito mais facilitado se levantar algo como um carro devido ao elevador hidráulico, mais uma vez utilizando o princípio de Pascal da multiplicação hidráulica. Bom dia, eu me chamo Luan César e curso Engenharia Civil. Mas será que há alguma aplicação dos líquidos na engenharia civil? Olha ao seu redor, talvez você esteja no quarto ou na sala. Observe as paredes, elas estão bem resistentes e duras. Mas isso só acontece por causa de um líquido. Mas que líquido é esse? É a chamada água de amassamento, que ela é essencial para a elaboração do concreto, como estamos vendo aí na imagem à direita. Então, ela será responsável pela reação entre os componentes do concreto, que posteriormente ele irá endurecer e ficar mais e mais resistente. Só que surge uma pergunta: será que é qualquer tipo de água que devemos utilizar para o amassamento? Não. As águas de subterrâneas, as águas de rios ou lagos, ou as águas de captação pluvial, elas podem ser utilizadas como água de amassamento,
Entretanto, elas terão que ser ensaiadas de acordo com a NBR 15.900. Já a água que é proveniente da Embasa, do abastecimento público, ela não precisa ser ensaiada para a água de abastecimento. Mas será que acaba por aí? Não, ainda é necessário um líquido. Depois que o concreto é lançado, a evaporação da água nos pontos internos dele. E com a evaporação, acaba surgindo vazios, o que pode fazer com que o concreto ele fique menos resistente e poroso. Por conta disso, é necessário outro líquido. Que líquido é? É a chamada água de cura, que é responsável por hidratar o concreto. Então, depois que ele é lançado, depois de um tempo, é necessário hidratá-lo, jogar água na superfície, para que ele não perca assim a água no interior e venha assim a ter fraturas e ser poroso. E qual seria a outra aplicação? Aí estamos vendo na imagem à esquerda, muitos mestres de obras, engenheiros, utilizam a chamada mangueira de nível. Então, como estamos vendo aí, tem um estaque, tem uma madeira, então, e nessa mangueira coloca-se água, geralmente é um líquido, geralmente colocamos água. E percebemos que o nível da água na esquerda está idêntico, igual ao nível da água da direita. Então, com isso, nivelamos paredes e muitos elementos na obra. Também podemos traçar esses pontos aí, esses dois pontos, tração a reta, e fazer uma parede perfeitamente horizontal. Muito interessante. Mas aí surge uma pergunta: por que conseguimos fazer isso com a mangueira de nível? É justamente por uma propriedade dos líquidos. Os pontos internos de um líquido, sobre diferentes pressões, estarão em alturas ou níveis diferentes. Entretanto, se eles estiverem sob mesma pressão, eles estarão no mesmo nível. E é o que nós estamos vendo aí nessa mangueira. Como ela está aí, vimos que ela está aberta para a atmosfera, na superfície desse líquido aí está ocorrendo a pressão atmosférica. E como a pressão no líquido da esquerda é a mesma da outra ponta da mangueira no líquido da direita, a pressão atmosférica é a mesma, então eles estarão no mesmo nível. Então, por isso é possível nivelarmos a nossa obra sabendo desses mecanismos dos líquidos. Essas foram as aplicações. Muito obrigado pela sua atenção.